Boa tarde, professor Sávio, doutor Adriano. Meu nome é Francinaldo, faço parte do Polo de Pombal. Conforme pedido, a tarefa essa semana foi a criação de um vídeo onde tentasse explicar a síntese de proteína, ou seja, a tradução, que é o processo final da informação genética correspondente ao DNA, né? No caso, eu vou fazer uma breve introdução em relação a isso, né? Porque o processo de transcrição, como visto anteriormente, ele é feito de base a base. Já esse processo de tradução, ele vai ser de 3 bases acrescentando um aminoácido à proteína. No caso, esse processo vai ser dirigido por 3 elementos principais, fundamentais, né? Que é o RNA mensageiro, que ele tem a informação necessária para a síntese de proteína. O RNA transportador, que serve para transportar os aminoácidos. E o ribossomo, que tem como função ligar ou unir, sabe, o RNA mensageiro ao RNA transportador, de maneira que essa proteína seja instalada ou ligada adequadamente à síntese, né? No caso, esse processo também tem 3 etapas. Tem a etapa de início, que é a iniciação, alongamento e término da síntese, né? Que é onde é todo desmontado todo o esqueleto de formação da proteína, e assim o surgimento de uma proteína específica de acordo com a função celular que ela irá exercer. No caso, foi criado aqui, fiz umas pequenas imagens, de maneira que tentar mostrar como é que toda essa síntese acontece. Mas antes de começar, eu vou mostrar os componentes importantes, né? Que eles são importantes nessa síntese de proteína. No caso, essa parte de amarelo aqui embaixo é a subunidade menor do ribossomo. Essa outra partezinha aqui em cima é a subunidade maior do ribossomo. Essa parte aqui rosa ou meio alaranjada, essa listinha aqui, é o RNA mensageiro, quer dizer que é a fita de RNA mensageiro. Essas letras aqui, que é chamado de códon, quer dizer que são 3 bases. E esse de azul aqui pode ser chamado de RNA transportador, que traz com ele na parte de cima um aminoácido que será incorporado para formar a proteína, no caso. Então vamos lá. Na primeira figura aqui, tudo tem início, né? Quando a subunidade menor do ribossomo se liga ou se une ao RNA mensageiro. No caso, aqui é o início. No início vale lembrar que o códon que comanda o início da síntese, da tradução, é o AUG. Esse código é quem determina o início da síntese de proteína. Passando para a segunda figura, aqui, como vocês podem ver, essa parte de azul que estava um pouco afastada na primeira figura já se liga ao
código AUG, né, trazendo com ele um anticódigo UAC e o RNA transportador se liga ao RNA mensageiro, de maneira que unem o código, o anticódon ao código, e com ele traz a proteína. Como já visto, agora passando para a terceira figura, o que é que podemos perceber nessa terceira figura? O RNA mensageiro já chegou no sítio, né, carregando sua proteína, e em seguida a subunidade maior do ribossomo veio e se ligou ao RNA mensageiro, de maneira que montou todo o esquema do ribossomo. Pronto, está pronto para fazer a tradução. Agora passando da figura 3 para a figura 4, o que podemos perceber? Uma chegada de um novo RNA transportador, trazendo um novo aminoácido, o quais eles se parelharam. O RNA transportador se parelhou ao outro, de modo que a outra proteína veio se emparelhar com a outra proteína. Se passarmos da figura 5 da figura 4 para a figura 6, você pode perceber que houve uma ligação peptídica entre os aminoácidos. Então, ao modo que eles ficaram um ao lado do outro, houve uma ligação peptídica entre os aminoácidos, ou seja, o aminoácido se soltou e fez uma ligação peptídica com esse segundo aminoácido vizinho. Da figura 5 para a figura 6, o que podemos perceber é que no lado esquerdo, o primeiro RNA mensageiro caiu fora, já que houve essa ligação peptídica, ele caiu fora do sítio, deixando o aminoácido trazido por ele, e no lado direito da figura já vem se acoplando vem chegando outro RNA transportador, trazendo outra proteína, que posteriormente irá repetir todo esse processo que houve anteriormente, e assim dando sequência à construção da proteína. Da 6 para a figura 7, o que podemos perceber veja que esse processo foi descrito por várias e várias vezes, né? O aminoácido é descrito várias e várias vezes, né? Unindo um aminoácido ao outro. Então, o que podemos perceber é que houve o surgimento de uma nova estrutura, que é chamado fator de liberação, um novo códon, que é chamado código de parada, se acoplou aqui na fita ribossômica do RNA mensageiro. Então,
surge, ao invés de vir um RNA transportador, vem uma estrutura de fator de liberação, chamado fator de liberação, que ao chegar, que ao vir, emparelha seu anticódon ao códon, e aí a todo o processo de liberação, ou seja, as subunidades do ribossomo se desprendem uma das outras, o RNA se dispersa, o fator de liberação também, assim como o fator o RNA transportador, e assim há uma criação de uma nova proteína que irá atuar na sua função celular, de acordo com sua função celular. Bem, doutor Adriano, professor Sávio, apenas isso. Eu tentei mostrar de maneira simplificada como é que todo esse processo acontece.